Mesmo sob pressão, a pessoa consegue trabalhar bem e ela consegue se adaptar. Sabe aquela pessoa calma que parece que nada abala ela, tá caindo o mundo e ela tá lá tranquila? Então, eu tô fazendo uma série de vídeos aqui dos 4 perfis DISC. Nós já falamos sobre o perfil executor, sobre o comunicador e hoje nós vamos falar desse perfil que é a calmaria em pessoa, que é o planejador. Eles agem muito bem sob pressão, eles são pessoas que tendem a conciliar conflitos, eles têm facilidade de achar os jeitos mais fáceis para cada situação. Então são pessoas, como eu falei, são muito calmas, são tranquilas, elas são assim muito autocontroladas. Elas gostam de rotina e elas atuam positivamente quando você tem regras estabelecidas. E por isso elas gostam de ter pessoas ali ao lado delas que sejam mais ativas e mais dinâmicas. Elas decidem muito bem, sem pressão, elas têm bom senso, elas são flexíveis e são disciplinadas. São muito pacientes, são observadoras, têm boa memória, mas elas não têm muita criatividade. Quando a situação é de emergência, elas agem com tranquilidade. E apesar delas serem introvertidas, por elas serem tranquilas, elas também se relacionam muito bem. Elas planejam a melhor forma de executar uma tarefa e depois elas vão até o fim e cumprem com aquilo que foi planejado. Os pontos fortes desse perfil, como eu já falei, né? Calmo, são pessoas calmas, que transmitem ali confiança, são de fácil convivência justamente por serem assim, são alegres, são agradáveis, né? Apesar delas nunca ter muita coisa para dizer, elas são meio quietas. Elas têm um bom coração, elas são pacifistas e elas têm muito senso de justiça própria. Quando a gente fala de relacionamentos, são pessoas que são agradáveis de você lidar. Elas têm muitos amigos, né? Muitas pessoas gostam delas. Elas têm senso de humor, né? E elas costumam conciliar nos ambientes em que elas estão. Elas costumam ser fiéis, né? São pacifistas, como eu já falei, né? E são boas ouvintes, são amigos fiéis e dão conselhos quando são solicitados. Essas pessoas costumam ser conservadoras, elas são eficientes, elas são caprichosas, elas fazem o planejamento, né? Por isso o nome de planejador, elas planejam as coisas. Elas são estáveis, né? E elas costumam ter essa questão da confiança que a gente pode ter nelas justamente por todo esse perfil. Quais são os pontos a serem desenvolvidos nesse perfil? É um perfil que não tem muita autoconfiança, então pode ser um pouco pessimista, um pouco medroso, ele pode se preocupar excessivamente. Ele não vai dar muita gargalhada, sabe? Ele é meio indiferente e pode ser também passivo. Nos relacionamentos, ele pode parecer assim um tanto egoísta. Ele às vezes examina demais as pessoas, ele não tem muito entusiasmo. É um perfil que pode ser teimoso. Ele pode ser assim reservado, né? E às vezes parecer até um pouco indiferente aos outros. Ele não costuma ser assim muito cordial, muito gentil, né? Às vezes até pode demonstrar uma certa postura de superioridade. Então, às vezes, ele pode ser, assim, uma pessoa que você olha e você fala assim, nossa, parece que tá só vendo a vida passar, né? Muito calmo, muito, assim, não se envolve muito com as coisas. Pode passar, assim, até uma certa visão de preguiça, sabe? Ele não gosta muito também de liderar, ele tem uma certa dificuldade para se motivar. Ele pode ser um pouco ali indeciso, né, e se proteger ali contra esses envolvimentos emocionais e às vezes até desencorajar um pouco as pessoas. E como eu falei, ele é um perfil conservador, então ele não gosta muito de mudança. E esse é o perfil planejador, que é o perfil estável, o S do DISC. Então me conta aí se você se identificou com esse perfil. É um perfil assim muito calmo, muito tranquilo. Então quando você pensa numa pessoa calma, essa pessoa possivelmente tem aí uma boa quantidade de planejador no seu perfil. Vai me contando se você vai estar gostando e acompanhe os próximos vídeos que eu vou continuar postando os perfis.